Tem detalhes uma coisa aqui. pesada aí. Tem Pois uma é. coisa pesada. Por que é que foram bater lá no Ronan Maria Pinto? Porque é o seguinte, o Paulo Pimenta, que é o vice-líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta está bravo, porque o Paulo Pimenta está dizendo, olha, estão tentando agora ligar ao caso da Petrobras à morte do Celso Daniel. O problema é que a ligação narrativa existe. Por que existe? O Patrick vai dar as informações agora e nós vamos detalhar. Vai lá, Patrick. Vamos lá, Reinaldo, olha só, ainda continua na 27ª fase da Lava Jato. Vai ter que trabalhar duas vezes você hoje. Vou, e esse texto é longo, você viu, hein? É grande. Pode ir lá que a gente vai. Mas a gente vai interrompendo, viu, o Walter? É verdade. Walter, pode interromper. Eu tô ocupado, peraí só um segundinho que eu tô recebendo mais um cara do PP aqui. Distribui um cargo aí pra ele. Vamos lá. Da Secretaria da... Dá uma rapadura pra ele. Vai. Está relacionada, Reinaldo, ao empréstimo no valor de 12 milhões de reais contraído pelo pecuarista José Carlos Bunlai, amigão de Lula, em 2004, junto ao Banco Chaim, para quitar dívidas do PT, o que a gente sempre fala aqui, né? De acordo com a Procuradoria, esse empréstimo foi pago depois, em 2009, por intermédio da contratação fraudulenta da Chaim, como operadora do navio sonda Vitória 10.000, pela Petrobras, ao custo de 1,6 bilhão de dólares. Só um minutinho aí, Patrick. Então, querido, é o seguinte, para você se lembrar, refrescar a memória. O PT foi pegar um empréstimo com o Grupo Chaim, pegou 12 milhões. Quem serviu de laranja nesse empréstimo? Não foi o PT que pegou direto, foi o Zé Carlos Bunlai. Isso. Amigo do Lula. Pegou os 12 milhões, passou para o PT. Vitamina C, né? Vitamina C. Muito bem. Em 2009, esses 12 milhões já tinham se transformado em 60 milhões. Porque você sabe que banco é assim, né? Uma coisa é você deixar o seu dinheiro no banco, outra coisa é você pegar empréstimo no banco, né? Você deixa lá, não rende nada, você continua pobre. Se você pegar um empréstimo, você pode perder o braço, não é isso? Eu já perdi o dedo, né? Perdeu o dedo, é isso. 60 milhões. O PT não pagou esse empréstimo. Mas? Não pagou. Aí se fez um acordo e o Grupo Chaim passou a ser o operador de um navio sonda da Petrobras. Contrato, 1,6 bilhão de dólares. E aí o dono do Grupo Chaim disse, não precisa mais pagar nada. Ou seja, quem pagou o empréstimo do PT? A Petrobras. Isso é conversa. Não! Quem confessa que foi assim é um dos donos do Grupo Chaim, o Salim Chaim. O Nestor Cerveró e o Fernando Baiano dizem que o Lula sabia de tudo e colaborou para fazer esse acordo. E Santo André com isso? Santo André com isso, metade desses 12 milhões foi para Santo André. Segundo o Ministério Público, para pagar uma chantagem que o Ronan, segundo o Ministério Público, e um grupo de empresários local fazia com o Lula e com o Gilberto Carvalho. Ou vocês me dão 6 milhões... ou eu relaciono vocês à morte do Celso Daniel. Assassinado em 18 de janeiro de 2002. Refresco a memória de vocês. Segundo o Ministério Público Estadual que investiga, o Celso Daniel foi assassinado numa tramóia de petistas locais para esconder um esquema de desvio de dinheiro. Na prefeitura. Na prefeitura. Mas como esconder esquema de desvio? A tese é, estaria havendo um desvio do desvio. O desvio para o partido... Desvio para o partido, esse o Celso conhecia. Só que um grupo ligado ao Celso estaria desviando dinheiro em proveito próprio. O Celso teria descoberto e tentado impedir. E segundo a tese do Ministério Público, foi assassinado. E segundo a acusação do Ministério Público, quem tramou o assassinato foi o Sérgio Sombra, que era seu amigo pessoal.
Que jantou com ele jantou na noite anterior no Rubaiá. Aqui do lado? Aqui do lado. E aí nós vamos ver por que esse jantar acabou tendo importância. Eu já falo já. Vai, segue. Vamos lá. E a Operação Carbono 14 foi deflagrada a partir do depoimento da delação do, como você disse, do ex-diretor da estatal, Nestor Severo. Segundo ele, os 12 milhões que Bulay obteve no empréstimo junto ao Banco Chaim, 6 foram repassados a Ronan Maria Pinto, como você acabou de dizer. O próprio pecuarista confirmou a história. Conforme revelou a revista Veja, em 2012... Então, só um pouquinho, Patrick, de novo, querido. Atenção, querido ouvinte. O Bulay disse que o dinheiro foi para Santo André. O próprio amigo do Lula. O Bulay disse que o dinheiro foi para Santo André. O dono do Banco Chaim disse que o empréstimo era para o Bulay, não era para o PT, e que o empréstimo não foi pago. Hã? Não é coisa da oposição. Não é coisa do Reinaldo Azevedo. Não. Não, é coisa do deles lá. Exato. Do meu amigo Bulay. Tô chateado, né, companheiro? É verdade. É verdade. Em de cuidar de gado, eu falei pra ele. Eu falei pra ele. A gente dançou uma quadrilha tão... comprar sal grosso pros boi, pra engordar. Vamos lá. Conforme revelou a revista Veja em 2012, esses 6 milhões de reais foram uma espécie de cala-boca para Ronan, que teria pedido a quantia para não contar o que sabia sobre o Caixa 2 do diretório local do PT e a suposta relação de Lula e do ex-ministro Gilberto Carvalho na morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A versão apresentada pela revista foi relatada pelo publicitário e operador do mensalão Marcos Valério em depoimento à Procuradoria-Geral da República naquele ano. Em despacho que determinou a prisão temporária de Ronan Maria Pinto, o juiz Sérgio Moro reconheceu hoje que o repasse ao empresário pode sim ter relação com a morte de Celso Daniel. Segundo Sérgio Moro, chama a atenção o malabarismo financeiro para viabilizar a transação. Pois é, olha, se vocês entrarem lá no meu blog agora, eu recuperei e atualizei um texto que eu fiz acho em 2013. Eu trouxe aqui, obrigado. Em que, senhores Patrick e Carioca, eu relato, incluindo o Celso Daniel, os 8 mortos, incluindo o Celso, diretamente ligados ao caso. É uma cadeia impressionante. Eu não estou aqui dizendo, só estou dizendo que corriqueiro não é. Corriqueiro não é. Então teve o assassinato do próprio Celso. O Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que serviu o Sérgio Sombra e o Celso, e era o garçom que o servia habitualmente, porque a dupla ia sempre jantar ali, ocupando sempre a mesma mesa, foi assassinado também. Há uma conversa de uma das pessoas do grupo deles lá de Santo André com o próprio Sombra em que se pergunta, o garçom era o mesmo? Era o de sempre? Era o de sempre. Mais do que isso. Esse garçom estava com documentos falsos. Mais do que isso. Esse garçom recebeu 60 mil reais na conta, não se sabe de onde. E ele ganhava 400 reais por mês. Morreu também, foi assassinado também, o Paulo Henrique Brito. Quem é o Paulo Henrique Brito? Testemunha da morte do garçom. Ele estava perto. Viu o garçom ser assassinado, ele foi assassinado também. Morreu o Irã Moraes Rédua, que foi o primeiro cara que reconheceu o corpo do Celso Daniel, em Juquitiba, quando foi encontrado, no meio do caminho. Foi assassinado Dionísio Severo, que era o suposto elo entre a quadrilha e Sombra. Ele pertencia à quadrilha, ele foi acusado de pertencer à quadrilha que sequestrou o Celso. Atenção, Dionísio foi assassinado na frente do advogado dele. Morreu o Sérgio Orelha, que era um amigo do Severo, que tinha hospedado o Severo em sua casa. Morreu o Otávio Mercier, foi o investigador que conseguiu ligar o caso Severo, que ligou o Severo ao caso Celso Daniel. E finalmente morreu o Carlos Del Monte Printes, de uma forma, até agora não se sabe como, o legista que fez o exame do corpo do Celso Daniel. Se vocês procurarem na internet e vocês acham, ele deu uma entrevista ao Jô Soares uma semana antes de aparecer morto. E aí tem algumas coisas, que foi o que levantou, o que deixou a família Celso Daniel bastante preocupada. Os irmãos do Celso, tanto o Bruno quanto o outro cujo nome não lembro. Atenção.
Esse Carlos Del Monte examinou o corpo do Celso e constatou sinais de tortura. A família ficou furiosa com o Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado petista, porque o Greenhalgh falou à família que não havia sinais de tortura. E o Carlos Del Monte disse, havia sim. Foi ele que fez o exame. Foi ele que fez o exame. A partir daí, a família passou a desconfiar das razões do assassinato do Celso e tentou investigar a vertente política do assassinato. Infelizmente, isso é um fato que a família pode confirmar. Eu não estou fazendo aqui lação nenhuma, estou contando como as coisas são. Não adianta vir procurar... vamos ver como é que a gente processa. Não processa nada, porque eu estou contando o que aconteceu. A família passou a ser hostilizada pelo comando do PT. O Bruno Daniel era militante petista. A mulher do Bruno Daniel, Marilena Nakano, era militante petista. Aliás, a Marilena Nakano pertencia ao mesmo grupo de esquerda do Celso Daniel. Eu conheço a história. O MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado. Os dois tiveram de mudar do Brasil, se exilar na França, dadas as ameaças de morte, depois que botaram a boca no trombone e disseram que não acreditam na hipótese de crime comum. Vamos ver onde chega essa investigação.